Bom dia, amigas e amigos do YouTube, dos meus canais Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, a Vida e a Aventura. Hoje estou aqui na minha casa, diante do meu computador, a qual estou verificando todas as ocorrências da manifestação golpista, pedindo anistia, na Paulista ontem, onde o gado patriotário bolsominion esteve reunido. E mais uma vez flopou. Na última manifestação que eles fizeram pro anistia, tinha em torno de 40 mil pessoas, de acordo com relatos oficiais, né? Da USP e tal, medidor de quantas pessoas tinha por metro quadrado. E dessa vez, somente no ápice da manifestação, 12.400 pessoas. E Tarcísio Gomes de Freitas, que estava junto com Jair Messias Bolsonaro no carro de som, no trio elétrico, falou que era um mar de gente, está propagandeando em sua página no Facebook, e falando de mito, que é salvação contra a democracia, fora PT. 2 minutos e 10 segundos esse vídeo dele. Eu vou colocar para rodar, para vocês verem como que ele foi muito bem doutrinado pelo bolsonarismo, por Jair Bolsonaro, a mentir. Ele mente durante 2 minutos e 10 e lambe as botas de Jair Messias Bolsonaro. Só que o que ele quer fazer? Ele quer conquistar os votos de Jair Bolsonaro. Ele sabe na mente dele que Bolsonaro será preso, irá mofar na cadeia, e ele quer conquistar os votos desse gado patriotário bolsominion. Então é por isso que ele faz esse discurso inflamado. Ele vive na rede social fazendo essa apologia ao bolsonarismo. Ele nunca largou a teta do bolsonarismo. Ele sempre se promoveu no bolsonarismo. É isso que vocês têm que entender. E mito, depois vou falar sobre a definição de mito, que quer dizer mentira, um ídolo inventado, uma imaginação, uma mitologia. Mito é mentira. Bolsonaro é uma mentira, assim como qualquer mito levantado pela extrema-direita, para enganar esse gado patriotário bolsominion, principalmente a ala evangélica, que mistura política com religião. É isso, quero mostrar para vocês. Atentem para esse vídeo e para essa fala monstruosa, criminosa, mentirosa de Tarcísio Gomes de Freitas, Tarcinico, ou a cadelinha nazifascista do Bolsonaro no governo de São Paulo. É isso que eu sempre falei. Ele é um discípulo, um filhote de Bolsonaro, uma pessoa que faz de tudo para se autopromover em cima dos bolsonaristas, desses alienados que sobraram. Mas nem mesmo o gado patriotário teve vontade de sair de casa, do conforto das suas casas, para ir na avenida. Inclusive tinha pessoas gays, casais de gays, pessoas com a bandeira LGBT. Tinha também os skatistas, passaram lá, saíram do metrô, passaram, invadiram a Paulista e mandaram Bolsonaro para aquele lugar, porque a Avenida Paulista é um local público, as pessoas têm direito de ir e vir, não pode ser fechada para manifestação desse tipo. Aliás, não estava somente o Tarcísio Gomes de Freitas, estava toda aquela quadrilha, facção política criminosa que apoia o golpe. Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, Jorginho de Mello, de Santa Catarina, Romeu Zema de Minas Gerais, Gustavo Gard, aquele assassino que bebeu e matou pessoas no trânsito e também deixou outro paraplégico e foi condenado por assédio sexual. Gustavo Gard, deputado federal. É isso, esses tipos de pessoas que a Magno Malta, senador Magno Malta, o Marco Feliciano, deputado, também, tudo da mesma patota, toda a mesma patota golpista. Todos que deveriam estar presos, junto com Tarcísio Gomes de Freitas, mas não está. A justiça está sendo morosa, mas está fazendo o seu trabalho. A Justiça Federal, graças aos competentes ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão fazendo o processo tudo direitinho, para não ter como advogado dizer que houve injustiça.
porque ele será preso, devidamente preso. Já está marcada a sua audiência para agosto, e provavelmente até setembro ele estará trancafiado numa cela de uma penitenciária federal. É isso aí, vamos acompanhar esse vídeo e vocês tirem suas conclusões, amigas e amigos do YouTube. Esse vídeo estará em meu canal Vivendo Intensamente e uma das minhas páginas do Facebook, Darley Vanderlei, Vanderlei Ferreira, Darley Santos Ferreira Vanderlei, compartilhado na minha página do Twitter, atual X, LinkedIn e Blue Sky Social. É isso aí, vamos verificar aqui a camisa a qual Tarcísio Gomes de Freitas estava usando. Tarcísio de Freitas 10. Vamos lá. Vocês viram aqui o vídeo a qual eu deixei rodar 2 minutos e 10 segundos. As mentiras contadas por Tarcísio Gomes de Freitas assemelham-se praticamente às mentiras de Bolsonaro. Ele falou que o auxílio emergencial, ele olha para os mais pobres, só que o auxílio emergencial foi uma grande pressão do PT para que pagasse os R$600 de auxílio emergencial durante a Covid. Outra coisa que ele fala que levou água para o Nordeste. Mentira, 95%, 98% já estava pronta a transposição do Rio São Francisco pelo governo de Lula e da Dilma Rousseff. Ou seja, ele mente, fala que as coisas estão caras, tudo caro, que ele... Mentira, a inflação está caindo, mesmo com os juros altos do Copom, está caindo, os preços dos alimentos estão baixando, o combustível é menos da metade do valor da época do Bolsonaro. Então ele mente demais. É o grande líder do Brasil, político do Brasil. Mentira. O grande líder do Brasil sempre foi o Lula, que se elegeu 2 vezes nas eleições anteriores. Antes de ele ser eleito presidente, ele chegou no segundo turno, disputou pau a pau e depois elegeu sua sucessora, Dilma Rousseff, por mais 2 mandatos. Se não fosse o golpe contra Dilma e a prisão política de Lula, ele já estaria eleito para o seu 3º mandato em 2018, estaria partindo do seu 4º mandato. Essa é a realidade. Mas ele aprendeu muito bem a lição, Tarcísio Gomes de Freitas, a mentir. Mente pra caramba. Mente escancaradamente para esses patriotários bolsonaristas
que são cegos para a verdade. São cegos para a verdade. Não adianta eu falar. Inclusive, vamos falar sobre a definição de mito para que vocês possam ter um embasamento para poder falar com esses patriotários alienados e mostrar o que é mito, para ver se entra um pouquinho de inteligência e razoabilidade na mente deles. Vamos verificar aqui. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Significado de mito, ó. Substantivo masculino. Forma representativa de fatos ou ícones históricos idealizados pela literatura oral e escrita. O mito de Joana d'Arc. Crença construída sobre algo ou alguém. Mitologia, o mito de Fênix. História fantástica de teor simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Ocorrência ou ação extraordinária, fora do comum, normalmente excessiva e deturpada pela imaginação ou pela imprensa. Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Isso aí encaixa-se perfeitamente em Jair Messias Bolsonaro. Um mito fabricado pela mente imaginativa dos extremistas de direita que fabricaram um ídolo para chamar de seu, conforme a ignorância e tolerância deles, com o mesmo preconceito. E Tarcísio Gomes de Freitas segue no mesmo caminho para ser o novo mito dessa extrema-direita para 2026. Conhecimento desprovido de verdade, sem fundamento, o mito de que o povo não aprecia música clássica. Relatos sobre fatos e tempos históricos que normalmente carregam certo teor de verdade. Bom, certo teor de verdade, não sei. Expressão figurada não real aí também. Expressão figurada não real de qualquer outra coisa, alegoria. Modo idealizado de representar o momento passado ou futuro da humanidade. Etimologia, origem da palavra mito. A palavra mito deriva do latim mitos, que significa fábula, história. Significa fábula, história. Mito é sinônimo de alegoria, quimera, sonho, utopia, visão, mitologia, história, fantasia, imaginário, mentira. Mentira, aqui ó. Imaginário, mentira. Aqui, ó. Então, todas essas definições do que é mito, mentira, mentira. Aqui, ó. Tá bem dito aqui, ó. Bem explícito aqui, o que é mito. É isso aí. É mito. Então vamos lá, meus amigos. Vamos verificar novamente esse vídeo. Ó, aí mito, mentira, mentira. Dor de cotovelo? Ninguém tem dor de cotovelo e apoiar bandido criminoso. Aí, primeira mentira. Quando ele fala em orar pela prosperidade, está falando orar pela prosperidade deles, da fortuna, porque eles vendem as estatais, privatizam a preço de banana para os seus amiguinhos empresários internacionais, privatizam a Sabesp, aqui, que aumentou mais de 200% na conta de luz, na conta de água dos munícipes, dos cidadãos que são abastecidos pela Sabesp. Lá no Paraná, a privatização da luz também aumentou mais de 200% a conta de luz dos paranaenses. Então é isso, o Ratinho Júnior, que é bolsonarista, diga-se de passagem. Então é isso. E ele fala que a gente sabe que essa prosperidade... Aí, vamos continuar, vamos ver as outras mentiras. Ele está falando de orar pela anistia de golpista. Anistia de golpista é mofar na cadeia, pau no lombo. Inclusive estou usando meu boné antifascista. Vamos lá, continuemos. Ele disse que saneou as estatais, ele vendeu as estatais, vendeu as refinarias. Aí o petróleo não poderia ser mais refinado pelo Brasil, passou a ser refinado, ser vendido cru e refinado por essas refinarias que foram privatizadas, e o preço
se torna mais caro para o consumidor aqui no Brasil do combustível. Então é isso, ele já é outra mentira, Então é isso. Ele também disse que não fez acordo político. Acordo político, ele fez acordo com o Centrão, ele entregou emendas parlamentares, bilhões na mão do Congresso. Também cabide de empregos para promover generais a marechais, 4 estrelas para 5 estrelas, e ele promoveu o aumento salarial em larga escala para militares também, para ele ter eles na sua mão, para concordarem com o golpe, para poderem ser submissos a ele. Colocou vários militares, generais, como o que está sendo o Augusto Heleno, que foi um genocida, que cometeu crimes de guerra lá no Haiti, quando a Força Pacificadora esteve lá, estrupou inclusive mulheres, crianças, violentaram os soldados brasileiros sob seu comando. É isso aí. Continuemos fazendo o react sobre esse vídeo. O Pix não foi criado por Jair Messias Bolsonaro, não foi criado por Jair Messias Bolsonaro, e como eu disse anteriormente, não levou água para o Nordeste. Mentira! Outra mentira, mais 2 mentiras, tem umas 3, 4, 5, 10 mentiras nesse vídeo. Aí, vamos ver que ele vai continuar falando. Ele fala de juro alto, esse Tarcísio Gomes de Freitas, essa cadelinha fascista do Bolsonaro, cadelinha nazifascista, diga-se de passagem, filhotinho dele. Juros altos, mas é o pessoal da Faria Lima lá. Ele inclusive fala de preços caros, tudo caro, só que ele não tirou os impostos estatais dos alimentos, conforme Lula retirou os impostos federais. Ele deveria retirar, mas não retirou. Ele faz questão de cobrar os impostos sobre os alimentos. Esse pilantra, esse Tarcinico, esse Tarciboso. É isso aí. Vamos continuar verificando aqui para poder encerrar esse vídeo. Não está tendo aumento de impostos. O que o governo mandou para o Congresso Nacional, que eles votaram contra, foi aumentar, colocar a alíquota de imposto para as bets, para as casas de apostas, para as fintechs, e para isentar a população, classe média baixa, até R$5.000 de pagar imposto de renda a partir de 2026, e também progressivamente desconto até quem ganha R$7.000, mas não quiseram. O Lula queria aumentar um pouquinho a IOF para poder cobrir lá o arcabouço fiscal, garantir o pagamento das dívidas públicas, só que eles não quiseram, era 0,20%, na época do Bolsonaro era quase 7% do IOF. E também as isenções de quase 800 bilhões para empresas, eles não querem que continue, eles querem também, inclusive, congelar o salário mínimo para quem recebe BPC, benefício de prestação continuada, e para os pensionistas dos aposentados, congelar o salário mínimo, em vez de aumentar como tem aumentado, que Lula tem aumentado acima da inflação com o valor real. Essa é a verdade. Eles são contra, são inimigos, o Congresso, bolsonaristas, esses extremistas de direita, porque é a mesma coisa, não existe mais direita, existe extremistas de direita bolsonaristas. A direita se tornou uma grande extrema-direita. Hoje em dia a nossa luta é contra a extrema-direita, que juntou direita, bolsonarismo e se transformou numa grande extrema-direita. É esse que a gente combate, para podermos sanear nossa democracia e extirpar a extrema-direita bolsonarista do Brasil nas eleições de 2026.
É aqui, fora PT. Ele faz a mesma politicária o mesmo discurso de Jair Bolsonaro. Vamos varrer a petralhada, vamos metralhar a petralhada, os comunistas, os vermelhos. Ele fala fora PT no estado de São Paulo e no Brasil. É isso. Ele não respeita os demais brasileiros. Só para terminar o vídeo, Deus, Pátria, Família, Liberdade é o lema do nazismo de Hitler e do fascismo de Mussolini. Eles são nazifascistas por excelência, os extremistas de direita, que são essa corja política bolsonarista. São nazifascistas. Então vamos combater o nazifascismo no Brasil, que é a extrema direita bolsonarista. Vamos combater, extirpando, limpando. Vamos extirpar esse tumor cancerígeno que é o nazifascismo bolsonarista, extremista de direita aqui no Brasil. Vamos extirpar esse tumor cancerígeno para sanear a nossa democracia. É isso que eu queria vos falar. Esse vídeo estará em meu canal, Vivendo a Vida Intensamente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. É isso. Muito obrigado a todos. Vamos votar consciente e colocar uma grande quantidade de deputados e senadores da esquerda para que Lula governe seu quarto mandato com tranquilidade, para fazer as mudanças necessárias no país para diminuir a desigualdade de renda e aumentar a prosperidade e a dignidade de vida do povo brasileiro no todo, em toda a coletividade. Muito obrigado.